frente. Senhor Deus Pai, louvado, exaltado o seu santo nome, Senhor. Eis aqui o teu servo, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, como o Senhor usou os outros pregadores aqui, Senhor meu Deus, com a tua palavra poderosa, que o Senhor possa usar o teu servo, Senhor, com essa palavra, Senhor meu Deus, Pai, que eu creio, Senhor, que nos levará para uma intimidade maior contigo, Senhor. Eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor sempre usou o teu servo, mas que nessa noite, Senhor, usa ele, Senhor meu Deus, Pai, com a unção redobrada, Senhor, e que a nossa mente, nosso coração possa estar direcionado a Ti, Senhor, para ouvir e entender a Sua palavra, e o Seu nome, somente o Seu nome, venha ser glorificado e exaltado neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Somos da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa que o Senhor trouxe através da vida da nossa pastora. Graças a Deus até hoje nós temos tido palavras que vêm do céu. E se tem algo que tem poder para transformar a nossa vida, irmãos, é a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor já falou muito nesse lugar. Eu brinquei com o Mateus e falei, o que eu vou falar agora, Jesus? Mas eu agradeço a Deus que a palavra não é minha, nem sua, nem da pastora, nem dos pregadores que passaram, mas a palavra é do Senhor e eu confio que ela se renove em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Hoje eu estou com uma responsabilidade, irmãos, a última mensagem do dia, e o tema que me foi passado fez um caminho. Inclusive, quando a pastora estava se aproximando do final da pregação dela, ela citou isso algumas vezes, que ele fez o caminho, e a gente vai tirar em cima dessa mensagem, amém? Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 14. Vamos ver do 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Poder assentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, como tem sido falado, quase, acho que todas as pregações foi citada alguma coisa a respeito de Gênesis, né, do que aconteceu no início da criação. Então não tem por que eu me ater muito a isso, mas eu quero só te dizer uma coisa. No paraíso, que é o lugar onde nós estamos aqui declarando que nós temos saudade, que nós temos desejo de estar nesse lugar, nesse jardim onde está a presença de Deus. Foi nesse lugar aonde feriram a santidade de Deus. O maior problema, eu já preguei isso aqui na igreja, inclusive, quando eu preguei sobre a santidade de Deus, é que a santidade de Deus é tão grande que Ele não admite se relacionar com o homem por causa da sua santidade. O homem perde o que ele tinha de mais precioso porque ele tocou no
Deus tem de mais completo, de mais precioso, que é a sua santidade. Então, a partir do momento que a santidade de Deus foi ferida, o Senhor ele começa a reagir na história humana para poder sanar em justiça aquilo que foi feito diante da sua pureza. Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso. Mas até a graça do Senhor só foi possível em justiça. É verdade. Eu ouvi um termo na internet, eu discordo, que separou a justiça da graça de Deus como se fossem coisas distintas. Mas em Jesus, o Senhor, ele foi justo. Por quê? Porque alguém pagou o preço. Seria injusto se nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos sem que o preço fosse pago. Mas alguém pagou o preço. Então, a graça de Deus é manifestada em justiça porque Cristo pagou o preço por mim e pela sua vida. Então, a santidade de Deus, ela requeria que justiça fosse feita, porque mexeram naquilo que é sagrado, que é a santidade de Deus. O homem que foi feito para se relacionar com Deus, ele agora recebe um castigo, e ele não estava acostumado com isso. O homem que foi feito para viver num lugar de delícias, como já foi falado nesse lugar, ele recebe punições por causa do seu pecado. É um cenário, irmãos, que é assustador, porque tudo que era para ser perfeito, tudo que era para ser da maneira exata que o Senhor fez, o homem, ele desonra, o homem fere a santidade de Deus, e agora Deus, que ama o homem, por causa da sua justiça, castiga o homem, pune o homem, não porque ele queria, mas por causa da sede da sua justiça. Deus é justo, Deus é bom e Deus é santo. Deus é misericordioso e Deus é justo. E naquele momento, irmãos, o homem começou a provar de algo que ele não deveria estar provando. Nenhum pai, irmãos, ama ficar corrigindo o seu filho, mas até quando ele corrige, há uma forma de manifestar amor. Por quê? Porque desonrou ou não fez aquilo que deveria ser feito. O Senhor, por nos amar, nos puniu. Para começar, uma punição pequenininha, um pouquinho. A mulher vai sentir dor no parto, o homem vai ter que trabalhar. Isso é mole, mas o pior de tudo, o homem não terá mais acesso livre à minha presença. Meu Deus. Tem coisa pior do que isso? A missionária Alessandra falou aqui no início, colocou no estado dela algumas vezes, aquilo me marcou. O paraíso tinha que estar escrito em algum lugar. O paraíso não era o jardim. O paraíso era a presença de Deus. O homem perde a presença de Deus. E o problema é o seguinte: a conta deveria ser paga, mas o homem, ele era e é incapaz de pagar a sua dívida com Deus. O pecado que eu e você fazemos, nós não temos condições de quitá-lo diante de Deus. Eu e você, sozinhos, nem com o nosso pedido de desculpas mais sincero, somos capazes de resolver o problema que o nosso pecado nos causou ao ferirmos a santidade de Deus.
o homem, como o professor Mateus escreveu aqui, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós vivemos uma geração, irmãos, que romantiza o pecado. Mas tudo isso é por causa do pecado. Toda dor é por causa do pecado. Toda separação é por causa do pecado. Todo problema é por causa do pecado. Toda injustiça é por causa do pecado. Todo divórcio é por causa do pecado. A enfermidade na saúde é por causa do pecado. A infelicidade do homem é por causa do pecado, porque o plano de Deus não era esse. Então nós não temos como romantizar o causador do caos na humanidade, que é o seu e o meu pecado. O pecado devastou, irmãos. O pecado destruiu tudo. Então o homem feriu a santidade de Deus. Eu vou ser breve. O homem foi castigado por Deus. E o homem foi incapaz de quitar a sua dívida com Deus. E o que fazer isso nesse cenário que nós estamos falando? Por quê, irmão? Porque ele está num congresso que fala de resgatar a intimidade. É aquilo que a pastora falou. Deus começa a agir, a se humilhar, para poder nos fazer entender qual é a sua vontade. É diante desse cenário que Jesus aparece. Coloque para mim, por favor, João 3,16, todos conhecem. Vamos ler o 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, Jesus, ele foi enviado pelo Pai. Jesus chega no cenário, e Jesus chega com uma missão. Qual é a missão? Aqui está o homem, aqui está Adão, e o seu pecado, e a sua culpa, e a sua condenação eterna sobre a sua cabeça. Aqui está o Pai. Jesus aparece, Jesus é enviado com a missão de intermediar e de reconciliar a criatura com o Criador, o pecador com o Deus Santo. Jesus chega para fazer um trabalho que eu falei no início, que se Jesus sai, o homem não conseguiria sozinho. O homem era incapaz. Então Jesus chega para ser o mediador, como diz a palavra, entre Deus e o homem. Essa é a missão de Jesus. Coloca para mim, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Só há um, irmãos. Só existe um. E é nesse cenário que o Senhor aparece. E quando a gente pensa nisso, e diante da mensagem do congresso, nós vamos ler alguns textos e vamos chegar até o texto que eu li aqui na abertura. Esse mesmo versículo que nós lemos de João 3, o versículo 17, ele diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O que isso quer dizer? Que
que foi Deus quem mandou Jesus. Deus que falou: meu filho, vá ao mundo. Jesus, quando chega à terra, ele vê um cenário tão ruim, pessoas tão distantes do Pai, que ele não se encaminha direto para a cruz. Ele não fica trancado num quarto durante 30 anos, ou durante 32 anos, e no final da sua vida ele resolve: não vou para a cruz, não. Durante todo o tempo que Jesus ficou na terra e que ele começou a manifestar o seu ministério, que ele começou a falar em público, ele sempre deixava claro, com a intenção de unir a criatura ao Criador, de mostrar para a criatura o amor do Criador, que ele veio, mas que foi o Pai que o enviou. João 6, versículo 44. Coloca para mim, por favor. João 6, 44. Diz assim. Perdão, João 6, 28. João 6, 28. Que diz assim: então me perguntaram: o que faremos para realizar a obra de Deus? E ele respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Jesus está tentando trazer um relacionamento de volta, e ele fala: olha, vocês têm que crer naquele que o Pai enviou. Mais um versículo, capítulo 12, versículo 44 e 45, de João ainda, 12, 44 e 45. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. O que Jesus está querendo dizer? Olha, o Pai, ele é o autor dessa obra. O Pai, o mesmo Pai que se revoltou, que se irou contra o homem, é Ele que me mandou vir fazer essa obra. Jesus está todo o tempo apontando: eu sou enviado do Pai. Ainda em João capítulo 8, versículo 29. Diz assim: e aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está vendo Jesus tentando mostrar para os homens que Deus está trabalhando para poder pagar a dívida que eles arrumaram? Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui, mas eu não vim do nada não, é o Pai quem me enviou. Você pode agradecer pela obra de Deus na sua vida? É o Pai que me enviou. E ele diz mais, depois de ele deixar claro que é o Pai que me enviou, ele quer deixar claro que ninguém consegue chegar até ele sem o Pai trazer até a Cristo. Ele diz: olha, o Pai que me enviou, e vocês só conseguem chegar até mim se Ele trouxer vocês a mim. Peraí, o Pai mandou Jesus, e agora para a gente chegar até o que o Pai mandou, nós não conseguimos sozinhos. Abra sua Bíblia em João 6, 44. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus está querendo costurar na mente da humanidade a obra que Deus estava fazendo.
Jesus fala: eu estou aqui, o Pai que me mandou. E se alguém quer chegar até mim, que sou cura, que sou salvação, só consegue se ele trouxer. Por quê? Porque o homem nem para ser salvo consegue sozinho, mas é obra do Espírito de Deus. Jesus está dizendo: olha, o homem foge de mim, mas o Pai está atraindo os perdidos a mim. O Pai está atraindo os perdidos a mim. E às vezes você não entende. Quando você chega num culto, recebe uma mensagem e fala: rapaz, parece que foi tudo para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: o Pai continua nos revelando o Filho. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Jesus está dizendo: Ele que me enviou, e é Ele quem traz vocês até mim. Agora a gente vai para o texto que nós começamos. Tinha mais um texto, mas eu esqueci de anotar. Mas eu vou achar aqui. João capítulo 7, eu achei. Versículo 28. Eu tinha anotado João 6, por isso que deu errado. João 7, 28. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Olha o que Jesus fala, irmãos, talvez isso te assuste. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Você ouviu o que Jesus acabou de falar? Hein? Jesus ele não disse que ele não tinha desejo nenhum de vir para poder te salvar e me salvar, não. Mas ele está dizendo que não começou nele, não foi porque eu quis. Ele está dizendo: olha, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Ele está dizendo: olha, antes de eu dizer sim, é algo que nasceu no coração do Pai, é obra do Pai, é amor do Pai, daquele que viu os seus filhos se perder no jardim, mas está criando um plano para voltar a se relacionar com o homem. Jesus está mediando, irmãos. Está falando: rapaz, eu vim, e vim para obedecer o Pai em amor, mas nasceu tudo no coração dele. Jesus está falando: olha para o teu Criador, olha para o que Ele está fazendo para você. Jesus não estava só vindo para morrer e fazer um sacrifício, mas Ele está tentando colocar de volta no coração dos homens o que o amor do Pai foi capaz de fazer. Ele está tentando reconstruir o relacionamento. Ele diz: olha, não que eu quisesse. O prazer de Jesus a fazer a vontade do Pai. O Pai quer, vamos para dentro. Também os amo, mas foi vontade do coração do Pai. E aí a gente chega no texto que nós lemos, em João capítulo 14. Jesus está falando, está próximo do seu tempo na terra, de final do seu tempo na terra, e Ele quer colocar uma esperança, e Ele diz: olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Creiam em Deus, 14:1. Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus fala de um lugar. Jesus fala do céu. Jesus fala das moradas preparadas para os salvos. E Tomé se interessa. Por quê, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa: não existe ninguém nessa humanidade que não tem interesse no céu. Coisa linda, né? Vamos morrer, vamos pro céu. E Tomé, ele quer ir para onde Jesus disse que iria. E nesse caminho que Jesus disse que ele sabia qual era. Tomé vira e fala: não sabemos para onde o Senhor vai. E como podemos saber o caminho? E Jesus responde para ele: Tomé, eu sou o caminho. Para esse lugar que você quer ir, para o lugar eterno, para o lugar onde o Pai preparou, para o lugar de salvação, para o lugar onde não é o juízo de Deus, mas é a misericórdia, a justiça de Deus em graça. Para esse lugar só existe um caminho, e esse caminho está bem aqui na sua frente, Tomé. Esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: eu não sei o que está faltando para você assumir um compromisso de salvação com Jesus na tua vida. O pastor sempre cita aqui: tem um menino no meu trabalho que é dizimista fiel, sempre dá o dinheiro dele para ajudar a obra. Deus fica feliz, fica muito feliz, mas não é o dinheiro que é o caminho. Quer ir para o céu? A sua oferta não é o caminho. Tem gente que vem, ajuda algumas pessoas, isso agrada a Deus, agrada, mas não é a ajuda às pessoas que é o caminho. Tem marido que é fiel à sua esposa e esposas que são fiéis ao marido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é a fidelidade no teu casamento sozinha que é o caminho. Tudo isso agrada a Deus, mas para sair do estado de pecado e condenação e chegar às moradas celestiais, Jesus é o caminho. Só Ele tem poder para nos levar ao lugar que o Pai nos preparou. Só Jesus é o caminho. Então, quando você vem no culto, adora a Deus e não assume um compromisso de confessar a Jesus, sabe o que você está querendo dizer? Eu não quero ir para o céu. Eu não quero conhecer esse lugar. Eu não tenho o mesmo interesse que Tomé demonstrou ter, mesmo no seu pouco entendimento a respeito do que Jesus estava falando. Jesus é o único caminho. Por quê? Porque nós fomos incapazes de resolver o problema, mas Ele tem poder para resolver. Só que a gente não está falando somente dessa glória, como o Mateus falou, né? Existe a glória eterna, a plenitude. Quero chegar lá, ganhar um corpinho mais magrinho. Mas existe algo que Deus quer tratar conosco aqui na terra. E Jesus estava fazendo isso, irmão. Jesus estava toda hora tentando aproximar os homens do Pai. Foi Ele, Ele que me enviou, Ele que me mandou para chegar até mim. É Ele que traz vocês. Está tentando aproximar a criatura do Criador. E por que só Ele podia fazer isso, irmão? Porque ninguém tinha condições de fazer isso só com esse conselho, não. Porque Ele falou: olha, vocês têm que se interessar. E quando vocês se interessarem, a barreira que existia, que é o pecado, deixa comigo, que eu vou resolver na cruz. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o advogado, irmãos. Lembra quando o advogado chega e fala assim: olha, só fala isso, isso e isso.
O restante deixa comigo. Jesus está dizendo: olha, só reconheça que é Ele que está fazendo tudo, e o restante sou eu quem faz. O Cristo estava apontando para o Pai toda hora. As obras que eu faço é o Pai, tudo é o Pai. E não foi fácil. Pastor, às vezes mergulhar muito nisso, e eu acho que eu nem consigo mergulhar tanto como ela nos fez mergulhar. Mas quando Jesus pagou a dívida que era nossa, Ele pagou direito. Deus, a Bíblia diz que o Senhor se agradou. Por quê? No sentido de saciar em tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Porque existia algo que precisava ser saciado. Eu creio que você conheça que quando Jesus estava na cruz, uma das coisas que Ele falou, que Ele gritou foi: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que o homem perdeu no jardim, irmão? A presença de Deus. Jesus assume a dívida, e quando o Pai vai aplicar o juízo sobre Jesus, o Senhor fala: olha, você vai pagar, mas vai ser do jeito que eles estão, sem a minha presença. Meu Deus! Aquilo que foi perdido, Jesus, enquanto estava na terra, Ele ainda não tinha experimentado a loucura de andar na terra sem a presença do Espírito de Deus. Mas quando chegou a hora de ser crucificado, para que a justiça fosse feita em plenitude, o Pai o abandona, o desampara na cruz, para que ele experimentasse aquilo que nós conseguimos com o nosso pecado. Jesus está na cruz, irmãos, e está sentindo falta da presença do Pai. Jesus está na cruz, e como a pastora falou, a obra que Ele estava fazendo no Espírito, o Espírito deixa Ele naquele momento para Ele sentir aquilo que os homens estavam vivendo como se nada tivesse acontecido. Para Jesus foi um desespero. Eu quero te fazer uma pergunta: por que para nós muitas das vezes não é? Jesus já sabia que iria passar por aquele ali, mas talvez a maior dor do que ser chicoteado foi de perceber o Pai desamparando naquele momento para aplicar juízo sobre ele. E muitas das vezes nós estamos sem a presença de Deus e nem percebemos que já se foi. Tem que doer, irmãos. Tem que doer. Viver sem a presença de Deus tem que doer. O que nós estamos falando aqui, irmãos, tinha muito essa preocupação nesse congresso. Porque existe uma coisa meio por aí, né, pessoal, meio romantizado, esse termo eu falo direto também, mas que fala desse relacionamento com Jesus, com essa coisa melancólica, meu amor, não é disso que é o congresso. O congresso não veio para fazer a gente ficar abestalhado, não. O congresso é para nos lembrar que Cristo morreu para nos fazer a noiva do Cordeiro. Cristo morreu para nos dar de volta acesso ao Pai. Cristo morreu porque nós não tínhamos condições nem da nossa oração ser ouvida, mas Ele morreu para nos trazer de volta ao Pai. E é esse relacionamento que precisava ser resgatado. Então Tomé quer ir. Eu quero ir para esse lugar, eu quero ir para o céu. Jesus falou: só em mim eu sou o caminho. E aí a conversa continua e eu estou terminando. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai.
E desde agora vocês conhecem e têm visto. E a gente vai no versículo 8 agora. E Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Tomé fez um pedido, interessado nas moradas, no lugar para onde Cristo iria. Só que agora Felipe chega num cenário e ele faz um pedido diferente, que é um pedido que se enquadra mais, talvez, na temática do nosso congresso. Felipe chega para Cristo e ele está olhando toda aquela conversa. Ele vê Jesus toda hora falando: olha, irmãos, eu estava lendo no livro de João, todo o que Jesus fala, ele fala que o Pai que me enviou. O Pai que me enviou. E Felipe está olhando aquilo ali: o Pai que me enviou. Eu faço essas obras por causa do Pai, e é o Pai que me enviou. E vocês não se achegam a mim se o Pai não trouxer. E agora Felipe, ouvindo aquilo tudo, Felipe resume e fala: Jesus, então resolve isso logo. Resolve isso, mostra-nos o Pai, me revela o Pai. Isso para mim, Jesus, seria suficiente, já me basta. Mostra-me o Pai, e isso me basta. Mostra-me o Pai, e isso me basta. Jesus já tinha feito muitas coisas. Jesus já tinha falado que ele morreria e ressuscitaria para salvar. Os profetas já tinham anunciado tudo o que Jesus passaria, toda a luta que ele passaria, que ele seria moído por causa das nossas transgressões, que ele seria transpassado por causa das nossas transgressões. Felipe já sabia disso tudo, mas Felipe queria resolver, e ele passou a ter um interesse, porque Jesus estava conduzindo ele a ter esse interesse. O Pai é o Pai quem traz, é o Pai quem faz, é o Pai quem me enviou. E ele fala: Senhor, mostra-me o Pai, isso me basta, isso será suficiente. E o versículo 9 diz: e Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, filho, e você ainda não me conhece. Oh Senhor, irmão, Jesus está virando para Felipe e está dizendo o seguinte: olha, você não está entendendo que toda essa obra que eu estou fazendo, quando eu faço, eu não faço sozinho, porque o Pai me enviou e eu e Ele somos um. Quando você olha para mim, você está vendo a obra do Pai, Felipe. Será que você está esse tempo todo comigo e você não está percebendo? Você está esse tempo todo comigo e não conhece, sabe por quê, irmãos? Porque Felipe conhecia o Deus que matou muitas pessoas no deserto por causa da sua justiça. Felipe conhecia o Deus que derramou juízo sobre o povo todas as vezes que foi necessário, mas estava diante dele o Deus que tem misericórdia para salvar o homem. E Felipe está dizendo: mostra meu Pai. E Jesus está dizendo: olha para mim, meu filho, olha para mim que você vê o Pai, olha para mim que você vê o Pai. Eu estou aqui com você todos esses dias e você não me conhece, Felipe. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: Deus é santo, Deus é grandioso em se irar, Deus é grandioso em aplicar justiça, mas foi Ele mesmo quem regeu todas as coisas para salvar a mim e a você. Quando Felipe teve sede de se relacionar com Deus, Jesus disse: Deus já fez tudo, Felipe. Tudo que eu faço é obra de Deus. A minha presença na terra é obra de Deus, Felipe. E ele diz:
Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. E como é que você me diz, mostra-nos o Pai? Deus fez tudo, irmãos. Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Espírito. Jesus se fez caminho para salvar a mim e a você. Tudo foi Ele que fez. E quando o homem teve sede de ter um relacionamento com Deus, ele disse: eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque Jesus é a manifestação da graça do Pai. Então eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. O que Deus tinha para fazer, Ele fez. O que Deus tinha para fazer, Ele fez e fez com excelência. O que está faltando é eu e você respondermos à obra perfeita da cruz do Calvário. Porque Ele fez o caminho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. É obra de Deus, irmãos, e não é obra dos homens. Felipe não estava entendendo o que estava acontecendo, mas o mediador mais uma vez fala: rapaz, é tudo Ele. É Ele que está fazendo. É o mesmo que foi traído no jardim, que está aqui na tua frente. Por quê? Porque embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam pessoas diferentes, eles são um único ser, irmãos. E você nunca vai entender isso na tua vida, nem eu. Porque essa é a maravilha da Trindade. Jesus diz: olha, tu quer ver o Pai? Nós somos um. E toda essa obra de graça é Ele quem está fazendo. É Ele quem fez. Se nós temos oportunidade de estar num congresso desse, se nós temos oportunidade de nos relacionarmos de novo com Ele, é porque nós nos achegamos a Cristo. Porque o Pai nos leva. Cristo veio porque o Pai o trouxe. E quando nós queremos ver Ele, é só nós olharmos para a face do Cordeiro. É só nós olharmos para o Messias. A igreja tem que ser apaixonada por Jesus, irmãos. Quem não ama Jesus não é igreja. Quem não ama Jesus não é igreja. Porque a igreja é a noiva apaixonada do Cordeiro, que sabe que o Messias foi enviado pelo Pai, que ama se relacionar com Ele, que ama a face dEle, e que sabe que um dia morará com Ele para a glória. E Deus está dando mais uma chance, irmãos. Não sei se tem alguém aqui no nosso meio que não tem um compromisso com Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa: